Hoje nós vamos falar sobre substâncias químicas extraídas de plantas que vão fazer seu coração acelerar. O que foi? Eu tô falando de cafeína. Pensou em outra coisa? Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Luago nos Livros, o canal de literatura mais científico dessa internet. E sim, surpreendendo todo mundo, Nove Desconhecidos, da Liane Moriarty, a minha leitura mais recente. Foi um livro muito divertido e ele ainda atiçou a minha curiosidade científica para fazer algumas pesquisas. Então sim, esse é um vídeo da ciência de Nove Desconhecidos. E óbvio que eu não podia deixar você de fora do que eu encontrei, né? Se você é novo por aqui e quer ver vídeos sobre temas científicos nos livros que você gosta, é só você se inscrever no canal, curtir o vídeo, que assim a gente entende que você gosta desse conteúdo e a gente vai fazer mais e o YouTube vai te entregar mais. Mas vamos lá, que primeiro eu preciso te explicar essa história, porque é uma viagem bem louca. Tava me sentindo muito estressado ultimamente, sabe? Consumido aqui pelo trabalho de criador de conteúdo, não é fácil, super estressante. Então, queria tirar umas férias pra relaxar. Procurei lá no Google sobre spa e encontrei a Tranquilum House. Tinha umas avaliações bem duvidosas? Tinham, mas no meio ali, tinha alguns comentários de pessoas falando que essa foi uma estadia transformadora, que eles saíram de lá revigorados. Então, mesmo achando muito estranho, eu resolvi arriscar. Eu conheci a dona do spa, o nome dela é Masha, tá? E o spa é bem aconchegante, é bem intimista, não cabe muita gente, a equipe é pequena, então meio que assim, a gente cria um relacionamento com todo mundo, entende? E dessa vez que eu fui, tinham mais uns 9 hóspedes lá comigo. E até aí tudo bem, a gente basicamente corria pela natureza, relaxava na banheira de hidromassagem, tinha yoga, tinha até também um negócio chamado silêncio nobre, que era um período que a gente não podia falar nada com ninguém, e nem ler um livro, que aí seria fácil demais, né? Só que depois de uns dias a gente percebeu que tinha algumas coisas estranhas acontecendo, principalmente envolvendo essa dona. E você não vai acreditar o que ela estava fazendo. Ela estava dando droga pra gente. Essa é a parte da premissa de Nove Desconhecidos e eu tô me colocando como um hóspede da Tranquilum House porque a leitura é tão convidativa que você vai se sentir parte dessa narrativa. Mas é isso, temos 9 hóspedes aqui, cada um com uma história de vida diferente e um motivo pelo qual eles foram parar no spa, estresse do trabalho, relacionamento, luto, e juntos eles vão descobrir a encrenca que eles se meteram. A gente tem por aqui uma autora de livros de romance de meia idade que tá passando por uma fase ruim na carreira, uma família que perdeu o filho porque ele tirou a própria vida, um ex-jogador de futebol australiano que tá aposentado, um casal de jovens que acabou de ganhar na loteria e tá passando por uma fase ruim no relacionamento, enfim, temos essas histórias de personagens variados, cada um com uma história de vida bem diferente que acrescenta muito na narrativa e é divertida a forma como a Liane consegue construir as interações entre esses personagens, principalmente levando em consideração que o livro tem pontos de vista para todos eles, então é muito comum você observar o mesmo acontecimento pela visão de 2 ou mais personagens. Então se você está vendo a mesma situação por olhos diferentes, isso agrega bastante na construção de cada um e principalmente vai criando um contraste ali entre eles. Mas tem um momento de virada nessa história que é quando eles descobrem que estão usando drogas. Na verdade, que estão dando drogas para eles sem o consentimento. E aí, meu filho, que eles vão descobrir que aquele ali não é um spa qualquer. Eles se meteram numa situação muito louca mesmo. Já deu pra perceber que Novos Desconhecidos é uma leitura muito envolvente. Pois é, me senti totalmente envolvido e por isso essa premissa me pegou e me convidou a pesquisar mais sobre esse assunto e eu achei coisas incríveis que eu vou te contar nesse vídeo. E antes da gente entrar nesse assunto mais a fundo, eu queria dizer que esse não é um vídeo pra fazer apologia ao uso dessas drogas. Não é pra você sair daqui correndo atrás dessas substâncias pra usar por conta própria, tá bom? Nosso interesse é puramente científico. E pra começar, a gente precisa primeiro entender o que é uma droga, ou substância psicoativa. E só um parênteses aqui, a sigla para substâncias psicoativas é SPA, e eu achei isso uma coincidência bem legal. Segundo a OMS, droga é qualquer substância que, ao ser introduzida no organismo, altera as suas funções, e elas podem ser tanto naturais quanto sintéticas. E eu fico curioso para saber em que droga você pensou ao ouvir essa definição. Deixa aí nos comentários. Foi a cafeína extraída naturalmente do café? Ou foi o acetaminofeno, mais conhecido como paracetamol, que você toma como analgésico? Pois é, a gente meio que tá programado a ligar o nome droga a algumas substâncias bem seletas, quando na verdade qualquer medicamento que a gente toma também é uma droga. Justamente porque ao ingerir a gente está alterando funções do nosso organismo. Não é à toa que as farmácias, que é onde vende medicamentos, também são chamadas de drogarias. E só pra já te
apresentar uma nova perspectiva sobre esse assunto, durante o século XIX era muito popular uma droga recreativa utilizada em festas chamadas de gás hilariante, ou gás do riso, que nada mais é do que óxido nitroso. Como o próprio nome já diz, ele causa um efeito de riso em quem o inala, mas ele também faz com que o usuário perca a percepção de dor. Foi só no século seguinte que alguém percebeu que, opa, e se a gente utilizasse isso nas cirurgias para impedir que os pacientes sintam dor? E hoje você conhece o gás hilariante como um dos componentes da anestesia. E para quem fez a segunda edição do Experiência Literária, o nosso Clube do Livro, já sabia dessa informação. No livro, a Masha citou algumas drogas que ela utilizou nos hóspedes e elas se encaixam na categoria de drogas psicodélicas ou alucinógenas, que criam uma falsa percepção da realidade, incluindo visões e alucinações, como o próprio nome sugere. Mas o uso dessa droga não é recreativo não, tá, gente? É terapêutico. A Masha faz esses tratamentos personalizados para atender às necessidades de cada cliente, tá? É uma forma de curar, de sarar aquilo para o qual eles foram pro spa. Só que essa é uma situação bem inusitada, né? Então eu fiquei curioso para pesquisar em que pé estamos de pesquisas científicas nesse sentido, né? Se realmente utilizam essas drogas para curar alguma doença, para fazer algum tipo de tratamento. E a resposta é sim, essas drogas estão sendo estudadas, elas são eficazes e, ao que tudo indica, é o futuro da psiquiatria, tá? Mas vamos entender um pouquinho mais sobre elas. O termo psicodélico foi cunhado em 1957 pelo psiquiatra Humphrey Osmond, com contribuição do autor Aldous Huxley. Nada mais é do que a junção das palavras psique, mente, com delos, revelação, manifestação, ou seja, é a manifestação da mente, ou da alma, como alguns preferem. E esses tratamentos se baseiam na redução de controle que essas drogas dão ao paciente, com a menor percepção do ego e a expansão da consciência. Isso porque essas substâncias agem diretamente no sistema nervoso central e criam aquela visão toda loucona que você já viu, né? Em filmes somente, eu espero. E claro, o uso dessas drogas não é novo. Em algumas culturas de tradição milenar, essas drogas são utilizadas em alguns rituais religiosos. Em vários povos nativos existem rituais que utilizam substâncias psicodélicas como parte do processo. Mas foi por volta ali de 1950, 1960, que os pesquisadores começaram a notar os efeitos positivos do LSD e de outras drogas psicodélicas e perceberam que essa podia ser uma alternativa boa sim para outros tratamentos habituais. Claro, com dosagem estudada e muito importante, acompanhamento de profissionais. Também foi por volta dessa época que as pesquisas foram morrendo cada vez mais por causa de decisões políticas que impediam o uso dessas drogas. E é interessante você realizar essa pesquisa para relacionar o uso dessas drogas com os tratamentos de doenças dos personagens que a Liane criou. Então, se você já leu o livro, vai ser interessante de você fazer essa relação também. Mas se você não leu, não tem problema. Preste atenção nessa parte do vídeo, fica aqui comigo, que aí quando você for ler, assim que esse vídeo acabar, o link tá lá na descrição para você apoiar o nosso trabalho, você já vai para essa leitura bem mais preparado. Vamos começar com o LSD, que é uma droga sintética, ou seja, você não encontra ela na natureza. Ela foi sintetizada pela primeira vez em 1938 pelo químico Albert Hofmann. Dentre os efeitos do LSD, a gente tem uma maior percepção de sons e cores, e inclusive a famosa sinestesia, que é um efeito de mistura de sentidos. As pessoas dizem que é possível você sentir o cheiro de uma cor, por exemplo, ou você sentir o cheiro de um som, enfim, coisas assim. Por afetar a noção de tempo e espaço, essa droga é muito utilizada em shows e festas para dar uma sensação mais divertida do processo, mas fica aqui o aviso que os efeitos variam muito de pessoa para pessoa e que o estado emocional no presente conta muito. Se você não tiver bem utilizar o LSD, você vai cair numa viagem não muito divertida e inclusive tem relatos de muitas pessoas que participaram dessa experiência que não foi nada agradável. Outra droga com efeitos similares é a psilocibina, que é encontrada de forma natural em algumas espécies de cogumelos. O estudo dessa droga também alavancou depois dos anos 60 e eu não consigo imaginar por quê. Vale ressaltar que a criminalização dessas drogas durante essa época aí dos anos 60, 70 atrapalhou muito o avanço das pesquisas. Ao longo dos anos, os estudos foram morrendo aos poucos, mas ainda bem que a força ressurgiu e cada vez mais temos mais pesquisas e mais testes clínicos envolvendo esse assunto. No caso dessas substâncias, os estudos focavam em tratamentos alternativos para doenças como depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, alcoolismo, tabagismo, entre outros. Inclusive, o próprio Aldous Huxley utilizou o LSD no fim da sua vida após descobrir um câncer terminal. Isso tudo para amenizar o efeito depressivo da doença que infelizmente causou a sua morte em 1963. Já o MDMA, ou 3,4-metileno-dioximetanfetamina, é o princípio ativo do êxtase, que é uma droga que causa sentimentos de prazer
e euforia no usuário. E nesses estudos, as pesquisas focam em utilizar o MDMA para tratar casos de estresse pós-traumático. Faz muito sentido porque essa droga também é conhecida como otimizador de sentimentos, porque ele causa uma maior sensação de empatia em quem a usa. Então essa droga está sendo utilizada em estudos de casos de assalto, de violência sexual, outros casos de violência extrema que atrapalha a vida do indivíduo. E agora nesse último ano, por causa da Covid e a perda de familiar para essa doença, também tem se estudado esses casos de pessoas que perderam os familiares pela Covid e estão traumatizados. E eu vou te falar que para todos esses estudos, para todas essas drogas, os resultados são bem promissores, viu? Claro, a gente ainda precisa de muita pesquisa, muito estudo e principalmente testes clínicos para poder dar uma martelada, mas é uma coisa que está em progresso. Está crescendo agora o número de estudos sobre o assunto e isso é muito positivo, principalmente como uma nova abordagem no tratamento dessas doenças. E essas drogas são fáceis de ser administradas porque elas não causam dependência química, por exemplo. Você precisa de um profissional para guiar ali o tratamento e para fazer o acompanhamento. A gente está recomeçando agora o estudo nessa área e daqui para frente é questão de avançar. O que a gente não pode fazer é interromper a ciência no meio do processo. A gente tem que deixar os cientistas fazerem as suas pesquisas e exporem os seus resultados, sejam eles positivos ou não. E para minha surpresa, temos pesquisas sobre isso aqui no Brasil também. Temos pesquisadores estudando uma melhor abordagem do ayahuasca para tratamento alternativo em casos de depressão e de situações traumáticas, sabia? E reforço aqui mais uma vez, esses estudos são para uso clínico dessas drogas, não recreativo. Dosagem correta e acompanhamento de profissionais visando a melhora do paciente. Em termos políticos, é importante que os governos também estejam abertos na flexibilização da descriminalização dessas drogas, não só para o uso delas, mas também para as pesquisas. Muitas pesquisas morrem no meio do caminho porque o governo não dá verbas ou dificulta muito o acesso desses cientistas ao objeto de estudo, que no caso são drogas. Então é importante ter isso em mente. E no meio dessa minha pesquisa toda, eu acabei encontrando um livro que eu queria deixar aqui para indicar para você. O nome é Como Mudar a Sua Vida e ele foi escrito pelo Michael Pollan. Ele é um jornalista. Ele fez uma pesquisa bem extensa sobre o assunto, então se você interessou pelo tema, acho que vale a pena a leitura. E eu também vou fazer a minha contribuição deixando aqui na descrição algumas reportagens para você ir se aprofundando mais sobre o assunto. A leitura de Nove Desconhecidos é bem agradável, acompanhar esses personagens nessas situações é muito divertido e é uma experiência única, porque você sente que faz companhia a eles. Você vai ler esse livro super rápido por causa da escrita fluida da Liane Moriarty e os capítulos também são bem curtos. E no fim da leitura você ainda vai descobrir se, apesar de todos os perrengues que eles passaram, se essa estadia valeu a pena, se realmente transformou alguma coisa na vida deles. E claro que uma história com tanto potencial como essa não podia ficar de fora do mundo das adaptações, né? Principalmente se a gente considerar o sucesso que foi Big Little Lies, a adaptação desse outro livro da mesma autora. Nine Perfect Strangers no original vai estrear agora em agosto de 2021 e é uma produção da Hulu. E a série conta com um grande elenco, tá? Temos Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans, Regina Hall, Michael Shannon, entre outros nomes. E se você quiser assistir essa série juntinho, cola na gente lá na Twitch, o link vai estar na descrição. Assim que ela ficar disponível, a gente vai poder assistir. Muito obrigado por você assistir esse vídeo, muitíssimo obrigado a Bonnie Santos, que é apoiadora aqui do canal. E muito obrigado também para todos os outros apoiadores, é claro. São essas pessoas que apoiam o conteúdo científico através da literatura, então a gente é muito grato por isso. Agora, se você acha que esse vídeo merece ser assistido por outras pessoas, pega o link aqui e compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo, e eu te vejo nele. Não vai perder não, hein? Beijo e até lá, tchau!